Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar o assunto da Trindade, irmãos. Só que eu estou para finalizar esse tema, eu estou para fechar esse assunto, mais uns 3 ou no máximo 4 vídeos eu encerro o assunto da Trindade. E aí a gente parte para outro estudo, senão fica muito saturado. Irmãos, esse estudo aqui é um estudo que você vai ter que ter paciência, julga o estudo no final. E eu estou tentando fazer esse estudo aqui para quem não está acompanhando a sequência, a série. Eu vou deixar o link no comentário fixo para você que quer ver todos os outros textos que existem, explicações. Os textos que eu vou explicar aqui não vão ser os mesmos textos que eu expliquei nos vídeos passados. Eu sei que tem vários textos a respeito da Trindade, para você que crê na Trindade. Tem vários textos que precisam ser explicados na linha que eu estou propondo para vocês, e eu já fiz através de outros vídeos. Essa daqui vai ser uma ideia maravilhosa. Então medita nela, ainda que você seja trinitariano. Claro que o objetivo desse vídeo é fazer com que você não seja mais trinitariano, que você creia na Bíblia. Então medita na ideia que eu vou propor para vocês até o fim, tá? E aí vocês podem assistir essa série, se achar interessante, você clica no comentário fixo, vai ter um link da playlist, aí você acompanha desde o início. Eu não sei quantos vídeos foram, não sei se já chegou a 10 vídeos, mais 3 ou 4 vídeos no máximo eu termino a série. Esse daqui vai ser um vídeo um pouquinho longo, os próximos vídeos já vão ser curtos, só para explicar alguns textos que faltaram. Tá certo, irmãos? Então é o seguinte, eu vou propor aqui para vocês uma ideia baseada no Salmo 82, citada pelo nosso Senhor Jesus no Novo Testamento, e aí depois que eu propor essa ideia para vocês, nós vamos acompanhar aqui os mapas. São, ao todo, 5 slides. O primeiro, só para fazer umas perguntas, aí depois, na verdade, esse é o 0, né? Agora esse vai ser o número 1, eu vou mostrar aqui algumas coisas para vocês. Algumas informações vão ser parecidas, né? Elas vão ser semelhantes aos estudos passados, mas vai ter novas informações. Aí nós vamos usar esse, o segundo, o terceiro, você vê que é coisa simples, né? E o quarto. E aí termina, tá bom? Então, antes, eu vou propor para vocês uma ideia. Então, tem textos aqui que não entrou, eles acabaram não entrando no slide. São textos, vamos dizer assim, textos coringas. E aí eu vou propor a ideia para vocês. Eu vou mostrar o porquê que eu acredito que nós somos Elohim. Aliás, por que nós somos Elohim? Porque está escrito. Mas eu vou mostrar essa ideia aperfeiçoada. E a maravilha que está contida nessa ideia. Que nós seremos Deus. Junto com o Pai. Junto com o Filho. Nós seremos Deus. E aí, irmão, aqui eu fiz algumas perguntas. Por exemplo, aqui. Qual é a diferença entre a igreja e os anjos? Nós já vamos conhecer nesse vídeo. É claro que eu não vou abordar todos os temas, todos os pontos, porque o assunto dos anjos na palavra é algo maravilhoso. Não sei se tem fim esse assunto. Mas aqui eu coloquei a pergunta número 1. Na verdade não é pergunta, né? Mas eu vou mostrar para vocês. A igreja é feita à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26. Os anjos não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. É claro que eles têm o caráter de Deus, eles têm a vida eterna, e os anjos eleitos, os que foram eleitos, trabalham a respeito daqueles que hão de herdar a salvação. Está em Hebreus 1. Eles trabalham a nosso respeito, eles trabalham a nosso favor. Nós vamos herdar a salvação. O escritor de Hebreus tem isso muito claro. Então tem anjos que não foram eleitos, esses anjos estão condenados, mas ainda Deus deixou muitos desses anjos atuarem na terra, e atuam até hoje. Para provar os homens, né? Então, tem os anjos eleitos, tem os anjos não eleitos. Os anjos eleitos trabalham a nosso favor. Os não eleitos serão julgados por nós, não pelos anjos não eleitos. É claro que já houve um pré-julgamento. Já houve um pré-julgamento sobre os anjos não eleitos. Os que são eleitos venceram os não eleitos. Mas Deus vai colocar a descendência de Abraão como pó da terra, que vai ser como as estrelas do céu, como os anjos, para julgar os anjos que caíram. Por isso que o escritor de Hebreus disse, em Hebreus 2, que Deus não socorre os anjos, e sim a descendência de Abraão. Ele não quis abrir parêntese para abordar esse tema,
Mas eu sei o que ele está querendo dizer ali, talvez você saiba também. Porque os anjos um dia, eles pediram socorro para Enoque. Não sei se você já leu o livro de Enoque, não sei se você acredita, mas eu acredito porque tem pontos na Bíblia que confirmam isso. Os anjos um dia pediram socorro para Enoque e eles não tiveram perdão por causa da tamanha violência que eles fizeram na terra com os filhos dos homens. Por isso não obtiveram perdão. Deus até falou para os anjos, falou para Enoque escrever a sentença dos anjos. Ou seja, Enoque, aquele que foi arrebatado para não ver a morte, tipologia da igreja, julgou os anjos. E Deus falou, era para vocês intercederem pelos homens, e não os homens intercederem por vocês. Vocês tinham a vida eterna, vocês não eram para se fazer como os homens. Eles se casam, se dão em casamento. Os anjos não. E essas frases, essas expressões que estão em Enoque 1, aparecem no Novo Testamento. Então, de uma certa forma, Enoque julgou os anjos. Deu uma sentença ali para aquela rebelião, para aquele momento. Foram 200 anjos que se rebelaram. Entendeu, irmãos? Estou contextualizando aqui um pouquinho para vocês. 200 anjos se rebelaram, mas essa não é a única rebelião. Não foi a primeira, mas houve essa rebelião. Entendeu? Então, assim como Enoque julgou os anjos caídos, nós vamos julgar os anjos. Os que forem dignos, os que forem achados dignos de reinar com Cristo como reis e sacerdotes. Esses julgarão. Ok? Então, aí já tem a diferença entre os homens e entre os anjos. Os anjos não são feitos à semelhança de Deus, os homens são. Mas os anjos são nossos irmãos. Só que os anjos não formam o corpo do Messias. A igreja forma. Ponto 2. Os anjos não são chamados Elohim. Pelo menos até onde eu sei, eu não vejo anjos sendo chamados de como nós. Deus falando, agora o homem se tornou como um de nós, Elohim. Os anjos são chamados de espíritos ministradores, mas não de Elohim. E eu vou explicar o porquê. Isso para vocês. Embora eles tenham a vida eterna, embora no final de tudo, no 8º dia, vai haver uma glorificação e uma unificação de tal maneira gloriosa que para eu explicar isso daqui eu precisaria de mais ou menos 1 hora. O apóstolo Paulo teve um vislumbre do que há de acontecer no 8º dia e permitiu que a gente conhecesse isso através de 2 pontos em sua carta. Um foi quando ele foi arrebatado ao 3º céu, até o paraíso de Deus, e disse que ouviu palavras que não são lícitas falar ao homem. Ele ouviu coisas superiores às coisas que estão em Apocalipse. São maravilhosas. Ele ouviu. E não era lícito falar ao homem nesse momento, nem com o Espírito do Senhor, nem com o Apocalipse, só que Deus deixou um vislumbre dessas coisas. É só quando você medita no reino milenar que você vai conseguir entender as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não subiu ao coração do homem, mas que Deus revelou pelo Espírito. Ele revelou pelo Espírito. Mas o que ele revelou, ainda nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, não subiu ao nosso coração. Ele revelou que há essas coisas através do Filho. Esse é o contexto que Paulo fala essa porção. Revelou pelo Espírito, sim, nós sabemos que tem coisas preparadas para nós, que olhos não viram, que ouvidos não viram, que não subiu no nosso coração, preparadas para os eleitos, mas ainda nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, nem subiu ao nosso coração. Essas coisas vão começar a se manifestar no arrebatamento. Quando nós vamos ver o Senhor face a face, essas coisas vão se manifestar. Então essas coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiu ao coração do homem, está ligada com aquela parte que o apóstolo Paulo disse, que subiu até o trono do Senhor, estava lá no paraíso de Deus, onde está o trono do Senhor, e ouviu palavras inefáveis que não são lícitas falar ao homem. Entendeu, irmãos? Ok. Ponto 3. A igreja é o corpo do próprio Deus. A igreja é o corpo do próprio Deus. Eu coloquei um só texto aqui. Efésios 5, do 22 ao 31. Os anjos não formam o corpo de Deus. A igreja forma. E eles não ficam chateados com isso, viu, irmãos? Eles não ficam. Nós somos participantes de dores, de fome, de sede, de nudez. Nós não estamos... Paulo diz que por causa da carne nós estamos separados do Senhor, embora ele diga uma realidade,
que todo aquele que se une com o Senhor se torna um só espírito com Ele, uma realidade, a outra realidade é que por causa da carne nós estamos separados do Senhor. Então vivemos por vista, vivemos por fé e não por vista. Ok? Então os anjos eles têm todos esses benefícios, eles sabem o que os homens sofrem. E como recompensa para aqueles que hão de crer no Senhor pela fé, os anjos estão diante do Senhor, nós não. Ele deu esses benefícios para a igreja e eles se alegram com isso, eles não ficam enciumados com isso. Ponto 4. O homem reproduz a vida natural e a vida eterna, assim como Deus. É isso que eu vou falar para vocês. Tá certo, irmãos? Então, eu vou ler aqui os textos para vocês. Eu separei aqui textos coringas que acabaram não entrando no estudo. Depois que eu fiz uma revisão, eu falei, esses textos deveriam ter entrado no estudo. Mas não importa, eu poderia pedir para o irmão fazer mais um slide e acrescentar, só que eu não queria quebrar a sequência dos slides que já foram feitos. Está aqui. Nós vamos ler 1 Pedro 1, do 22 ao 25, Tiago 1, do 19 ao 21, 1 Coríntios 15, do 35 ao 51, bastante leitura, né? Mas nós vamos ler. E 1 João 3, do 1 ao 3, depois do 9 ao 10. O único texto mais longo aqui é 1 Coríntios 15. Lendo isso, eu vou propor para vocês a ideia, que está mais ou menos aqui nesse ponto. Aqui, ó. O homem reproduz a vida natural e a vida eterna, assim como Deus. E os anjos não fazem isso, os homens fazem. E aí eu vou explicar para vocês. Sois deuses, seremos Elohim? É uma pergunta. Sois deuses, seremos Elohim? Seremos Elohim. Seremos um com o Pai. Nesse estudo, eu também vou abordar as coisas que eu estou abordando nos estudos passados sem medo e sem temor algum. Que o Pai é maior, que o Filho é menor e que a igreja ainda é menor. Embora todos nós sejamos um pelo Espírito, conheço esses textos, existe uma hierarquia criada pelo próprio Espírito de Deus no apóstolo Paulo. Entendeu, irmãos? Se seitas como os Mormons e algumas como os testemunhas de Jeová erram em alguns pontos, eu não tenho nada a ver com isso. Porque a tendência é essa. Vamos supor, vamos colocar os Mormons e os testemunhas de Jeová num extremo. Eles erram em coisas que são heréticas e são perigosas. Eu não acredito que eles perderão a salvação por isso. Perderão um galardão, mas não a salvação. Depende do conflito que eles têm com a própria carne, entendeu? E até onde é verdadeira a fé e o amor deles. Então, por causa que existe esse extremo, aí o que acontece? Outras doutrinas vão para outro extremo. E eles acabam errando também. O certo é um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio tem que ser confirmado pelas Escrituras. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Irmãos, vamos ler então os textos. Ok? 1 Pedro 1, do 22 ao 25. Presta atenção. Diz assim: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, existe amor fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Difícil, né? O diabo conhece isso. E por causa disso, que é uma lei para todos nós, ele consegue entrar, disseminar o joio no meio do trigo, para que os irmãos entrem em contenda. E por causa da contenda uns com os outros, existe o amor fingido, amor não de todo o coração, e não é ardentemente. Essas coisas faltam no povo de Deus, mas o Senhor vai aumentar isso em nós. Verso 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aí ele vai citar um texto da Escritura. Olha o que Pedro fez aqui.
É um texto da Escritura isso, está em Isaías. Pois toda a carne é erva, é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que foi evangelizada. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Presta atenção. Se a palavra de Deus, se toda a carne é como a erva, e toda a erva perece, mas a palavra de Deus permanece para sempre, e através de outros textos nós temos a palavra de Deus como uma semente, se ela é implantada em nós, então aqueles que acreditam na palavra de Deus permanecem para sempre. Pedro está falando, ora, essa palavra que foi enxertada em vocês. A palavra que apareceu aqui, em semente, realmente não é a palavra que se usa para revelação. Por exemplo, aqui é a palavra estourar. A palavra que se usa para revelação é aquela que o apóstolo Paulo usa e deve até aparecer em outros pontos, que é a palavra espermatos. Quando diz que nós somos descendência de Abraão, foi usada a palavra espermatos, de esperma. Entendeu, irmãos? E no hebraico essa é a palavra zerá. Zerá é usada para semente, depende da tradução. Você pode ver que nas nossas traduções tem a palavra descendência, semente, sim, semente também. Nós somos semente de Abraão, depende da tradução, descendência de Abraão. Mas no hebraico é uma só palavra, zerá. E zerá é esperma. Então, quando se usa para falar de semente de árvores, também se usa a palavra zerá. Sabia, irmãos? Porque as árvores também fecundam. Só que aí que está a revelação. No português, a gente não pode usar, e em outras línguas, a gente não pode usar a palavra esperma, pegar uma semente de qualquer outra planta, de uma árvore, e falar que são esperma. Mas no hebraico se usa. Entendeu? Só que essa é a corruptível. E o próprio esperma do homem também é corruptível. Só que, através disso, o Senhor consegue implantar a palavra que é incorruptível. A semente, o esperma, que é incorruptível. E esse é o Filho de Deus que veio na Terra, para se unir com a gente. Ok, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Agora vamos ler Tiago 19, Tiago 1, do 19 ao 21. Sabeis, pois, essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Verso 21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Você vê, a palavra implantada, que a palavra é uma semente, ela foi implantada em nós, e essa é incorruptível. 1 Coríntios 15, do 35 ao 51. O apóstolo Paulo vai abordar isso com muito mais riqueza, irmãos. Com muito mais detalhes. Por isso que a leitura aqui é maior. 1 Coríntios 15, a partir do verso 35, nós vamos até o 50. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Porque muitas pessoas aqui nesse contexto estavam acreditando no Messias, mas duvidando da ressurreição. Por isso que no verso 19, deixa eu explicar algo que é usado fora do contexto, o apóstolo Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Esse texto aqui faz parte de um contexto, não pode ser usado em qualquer situação. Porque eles tinham esperança no Messias, mas acreditavam que o Messias estava morto, que não ressuscitou. Por isso que o apóstolo Paulo fala, se ele não ressuscitou, vocês também não ressuscitam. E ainda nós somos falsas testemunhas. E você tem esperança neles apenas nessa vida. Morreu, acabou. É o mais infeliz de todos os homens. É muito incoerente. E aí ele quer provar a ressurreição de Cristo pela palavra de Deus. Ele vai usar exemplos naturais, mesclados com a palavra de Deus, porque logo no início do capítulo ele vai falar que Cristo ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras. E aí, irmãos, é um show de instrução. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Verso 36.
Insensato, pode ver que ele está meio bravo aqui, né? É insensatez. Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer, como uma semente, né? Verso 37. E quando semeias, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Verso 38. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar a cada uma das sementes, a seu corpo apropriado. Verso 38. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Verso 39. Nem toda a carne é a mesma. Vamos ver de onde ele aprendeu isso. Porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves, outra a dos peixes. Como ele aprendeu isso, sendo que ele não tinha ciência? Hoje a ciência pode falar, através de A mais B, que a carne é a mesma, é tudo carne. Mas o apóstolo Paulo está falando, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Medita em Gênesis que você vai aprender da onde ele tirou essas instruções. Então o homem não evoluiu do macaco, porque uma é a carne deles e outra é a dos animais. Verso 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a glória dos terrestres. Os anjos têm corpos celestiais e nós terrestres. Nós comemos e vamos evacuar isso. Quando a gente evacua, olha só aquela coisa horrorosa que sai de dentro de nós. É claro que existe uma inteligência do organismo, ele jogou tudo que não presta para fora. E os nutrientes que são bons para o corpo, ele reteve. Uma é a glória dos corpos terrestres e outras dos celestiais. Os anjos não comem, não bebem, não evacuam e têm um corpo superior ao nosso. Por isso que eles não ficam enciumados com muitas coisas. Verso 41. Uma é a glória do sol, outra da lua e outra das estrelas, porque até entre estrelas e estrelas há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Sol, lua e estrelas. Lembrou do sonho de José? A diferença entre estrelas e estrelas. Daniel 12, para fechar o livro, Deus, o Espírito Santo, disse que todos aqueles que ensinarem a justiça brilharão como as estrelas do céu eternamente. A diferença de glórias entre anjos e anjos. A diferença de esplendor de estrelas e estrelas. Assim será na ressurreição. Galardão dos homens. Uns ensinam a justiça de Deus, que é Cristo, de tal maneira. Outros ensinam a justiça de Deus, que é Cristo, de outra maneira. Permite eu citar algumas linhas aqui. Os adventistas ensinam a justiça de Cristo. Os calvinistas ensinam a justiça de Cristo, que eu não vejo justiça nenhuma. Os testemunhas de Jeová ensinam. Os mormons ensinam. Outras religiões ensinam. Mas será que todos ensinam a justiça de Cristo como ela é de fato? Todos acertam? Não. Todos erram? Não. Mas há pessoas que acertam mais do que as outras. Assim será na ressurreição. Nossas obras serão julgadas. Verso 43. Semeia-se em fraqueza. Não, verso 42. Assim também é na ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Agora nosso corpo foi semeado na corrupção. Morremos. Se a gente ficar sem respirar, alguns minutos morremos. Se não tiver sol, nós morremos. Se não tiver água, morremos. Se tiver sol demais, morremos. Se tiver água demais, morremos. Se não comemos, morremos. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Verso 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual.
Pois assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Olha como o apóstolo Paulo medita em Gênesis. O último Adão, porém, espírito vivificante. E o espírito aqui com letra minúscula. Tudo bem, as pessoas lutaram para traduzir a Bíblia para nós, mas não entenderam o contexto. Porque aqui o espírito que vivifica é o espírito do Senhor. Verso 46. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Verso 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Ele está falando aqui de Adão e de Cristo. No contexto a gente vê isso, né? Lá para Coríntios 20, 1 Coríntios 15, do verso 20 ao 20 e pouco, ele faz o contraste entre Adão e Cristo. Verso 50. Aí sim, irmãos, ele preparou o terreno para falar algo maravilhoso. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Aqui a gente finaliza. Tudo explicado de maneira exemplar. E o mistério que ele vai dizer aqui vai envolver trombetas, expiação, tabernáculos, Efraim e Judá. Porque os textos que ele fala aqui, 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de mortalidade, então, olha o então, aqui ele vai dar a base. Se cumprirá a palavra que está escrita. Se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. É um texto, ele citou aqui um texto. Tragada foi a morte pela vitória. Está em Isaías. E ele vai citar um outro texto. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? É profeta e mais profeta. E ele viu que quando se cumprir essa palavra, toca a última trombeta. Não é? Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Ok, irmãos? Essa é a mente do apóstolo Paulo. Tá? Ok, finalizamos o texto aqui. Agora tem mais um. E o último, para a gente fechar aqui essa primeira etapa. 1 João 3, do 1 ao 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conhece Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Agora João, ele vai manifestar o significado do nome de Deus, que vai ser assunto dos próximos estudos quando a gente encerrar esse da Trindade. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Seremos semelhantes a Ele. Aqui é o que eu estou falando, seremos Elohim. Eu serei o que serei. Quando ele falou isso, o pai refletiu a sua imagem no filho. Mas o pai planejou um casamento para o filho. E o filho teria um corpo. O corpo seria um com ele. Um com o filho, um com o pai. Se unirmos com o Espírito, do Espírito do Senhor, seremos um com ele. Se a cabeça é Deus, o corpo é o quê? Homem. Se a cabeça é Deus, o corpo é Deus. Se você acredita que Jesus é Deus, nós seremos Deus. Falei no português. Deuses. Falei no hebraico. Entendeu, irmãos? Essa é a revelação. E do nome também. Serei o que serei. Assim como o pai diz para o filho, eu serei o que serei, refletindo uma imagem no próprio filho, o pai representando o próprio filho, o filho também diz para sua esposa, eu serei o que serei, refletindo a sua imagem na esposa. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós estamos sendo formados à imagem de Cristo, que a glória de Deus está na face de Cristo. Se temos a face de Cristo, temos a glória do Pai.
Entendeu? Não vamos usurpar a glória do Pai, assim como o Filho também não usurpou. Há diferença. E eu vou explicar isso para vocês. Então seremos como Ele é, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Eu serei o que serei. E aí se cumpre, eu sou o que sou. Também é válido. Mas no original é eu serei o que serei. E assim mesmo, se purifica todo aquele que nele tem esta esperança. Aí é gerado o mistério da fé. Se foi prometido para mim uma promessa de ser chamado Filho de Deus e de ser como Ele é, se cumprindo aí Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para ser Elohim como nós. Então, se eu tenho essa esperança e sei que Deus é santo, e Deus me disse, seja santo como eu sou santo, eu serei o que serei, então seja santo como eu sou santo. Aí você vai ser o que eu sou. Então, todo aquele que tem essa esperança se purifica. Todo aquele que tem essa esperança, assim como ele é puro. Aí é o mistério da fé, porque nós não vemos o Senhor. Cremos pela fé. Terminei. Vamos voltar para o mapa. Aí, irmãos, terminamos esse ponto aqui. Vamos agora para esse. Irmãos, quando Deus soprou o seu fôlego de vida, que também é o seu espírito, nas narinas do homem, Ele soprou algo de dentro dele para dentro de você. O homem é formado de um elemento do céu e de um elemento da terra, por isso que ele também é terreno. Deus formou o homem do pó da terra, formou o corpo, o osso e tudo, mas não tinha vida. Soprou o seu espírito, o fôlego de vida. Era uma porção muito pequena ainda, porque a história não tinha se desenvolvido. É o Espírito Santo que Ele soprou no homem. Porque é só através desse sopro que o homem tem inteligência, pode se comunicar com o Senhor. Os animais foram chamados de alma vivente, mas Deus não soprou nada nos animais. Ele não fez os animais com as mãos dele. Ele falou, faça, reproduza a terra animais, reproduza as águas animais, reproduza as aves. Por isso que cada um tem uma carne diferente. Mas o homem, ele fez e soprou. Entendeu? Fomos feitos à imagem e semelhança dele. O único ser que foi feito à imagem e semelhança de Deus é o homem. Entendeu, irmãos? Para ser semelhante a ele. Então o homem não é espírito, alma e corpo. Isso está escrito, mas está escrito assim por uma razão. O homem é espírito e corpo. A união do espírito e do corpo forma a alma. Entendeu? De maneira que espírito, alma e corpo não serve para fundamentar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, como a Trindade costuma fazer. Não é. E nós vamos ver isso. E aí, irmãos, Deus colocou no homem algo que não colocou em nenhuma outra criação, nem nos anjos. Os anjos foram feitos e acabou. Os anjos não têm relação uns com os outros para se reproduzir. Eles não reproduzem a vida. Eles foram criados já com a vida eterna. O homem não. O homem reproduz a vida. O homem tem o fôlego do Altíssimo. Ainda que o homem pecou e o seu espírito se apagou, e ainda tem muitos que não conhecem o Senhor, mesmo assim o homem tem poder de reproduzir a vida. E o homem cria. Os anjos não criam. Olha o que o homem fez. Sobre a criação de Deus, os homens criaram. Ao ponto de eu estar falando com vocês, com o olho de uma câmera, vocês estão me vendo. Algo gravado, dá para fazer ao vivo. Isso é criação do homem. Entendeu, irmãos? Homem. Olho de uma câmera imita um olho humano. As vozes de computadores imitam a voz humana. É a criação do homem. E como o homem ele é inclinado ao mal, essas coisas vão ser usadas para o mal. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Mas Deus também usa para o bem. Então o homem gera vida e o homem cria. Os anjos não. Nós geramos a vida natural porque nós temos filhos. E através dessa vida natural, Deus deu poder para o homem gerar vida espiritual. O homem tem a palavra da vida eterna. Nós somos descendência de Abraão, não somos?
Paulo fala em Gálatas 3 que nós somos um com o Cristo. Se nós somos descendência de Abraão, assim como Cristo é, e somos um com Cristo, então somos a descendência de Abraão. Então Cristo bendiz todas as famílias da terra. Sim, mas essa promessa ele usa a igreja. Pode ver que um dia Cristo, que bendiz todos, ele como cabeça de todo homem e o homem como cabeça de toda mulher, ele bendiz a todos, não é? Mas essa promessa para ser estendida, ele usa homens. O Espírito dele que está nos homens. Então nós bendizemos as famílias da terra e isso irá se tornar muito mais pleno no milênio, quando nós vamos bendizer todas as nações, no nome do Senhor. Ele é chamado de fonte da água da vida. A esposa também é chamada de fonte da água da vida. Ele diz, eu sou a luz do mundo, mas depois ele diz, vós sois a luz do mundo. Ele diz, eu sou o que sou, mas depois ele fala que nós somos o que ele é. Nós temos o nome do Pai, o nome do Filho em nós. Então o homem tem poder para gerar a vida natural e a vida eterna. O homem tem poder para gerar isso. E a seita, tem seita calvinista que oculta tudo isso de nós. Nós temos esse poder por causa dele, porque somos o corpo dele. Entendeu a diferença entre os homens e os anjos? Eu já vi pessoas dizerem que se você acreditar em Deus Pai, que é maior, e Deus Filho, que é menor, e a igreja, que é menor, você forma uma escada herética e você se torna semelhante aos mormons. Irmãos, isso é um absurdo. É uma cegueira muito grande, porque é exatamente essa escada que foi proposta pelo apóstolo Paulo. Pelo Espírito, todos nós formamos um. Mas, em autoridade, nós não temos a mesma autoridade que o Filho. Assim como o Filho não tem a mesma autoridade que o Pai. O Filho tem a mesma divindade que o Pai. E nós somos coparticipantes da natureza divina. É até um texto que eu anotei aqui para separar, para a gente ler, mas eu não esqueci de anotar. Nós somos coparticipantes da natureza divina. Coparticipantes, mas participamos da natureza divina. Seremos Elohim. Entendeu, irmãos? Isso é muito magnífico. Porque quando você medita nisso, você vê a tamanha riqueza que Deus colocou no homem. É um chamado muito magnífico. Paulo não fala isso em Efésios 1? Que ele orava para que nós entendêssemos, tivéssemos espírito de sabedoria e de revelação para entendermos o chamado, a grandeza do chamado de Deus e a herança nos santos. A herança nossa é o Senhor e a herança do Senhor somos nós. Mas existe a hierarquia. E agora vai ser o tema do próximo slide. Olha aqui, acompanha isso comigo. A pergunta aqui é, sois deuses? Seremos Elohim? Tem pessoas que dizem que não, mas seremos. Olha esse quadrinho aqui. Eu vou dar uma aumentada nele, só para explicar essa parte. Vocês sabem que eu não acredito na Trindade. É claro que eu não acredito. E eu temo a palavra do Senhor. O meu objetivo é colocar a glória no Filho. Mas eu sei qual é a glória do Pai e qual é a glória do Filho. E sei que o Filho orou para que a glória que o Filho tinha antes com o Pai fosse restituída. Então eles têm a mesma glória, mas não na mesma autoridade. Eles são divinos, têm a mesma natureza divina, mas não em autoridade, de maneira que o Filho é menor. E se ele é chamado de Elohim, ele é um Elohim menor. Entendeu, irmãos? Isso é bíblico. Se você querer igualar o Filho junto com o Pai, você vai criar vários problemas e vai você mesmo se revelar como infiel às Escrituras, a esses pontos, e vai estar perdendo o galardão por isso. Olha como isso é verdade. Eu não acredito na Trindade, mas, irmãos, eu sei separar as coisas. Eu sei que a ideia da Trindade está agendada para o milênio. Falei nos vídeos passados, não falei? Vocês devem ter assistido. E com certeza concordaram. Então, pegar o Espírito que procede de Deus, o Espírito do Santo, é o tema do próximo estudo, tá? Espírito Santo e Espírito do Santo. Essas duas expressões que não aparecem. Eles ocultaram isso para nós. Mas eu vou mostrar isso na palavra de Deus. Para a gente pegar o Espírito de Deus, dar forma para ele e dizer que ele é um terceiro Deus, ou uma terceira pessoa da divindade, o apóstolo Paulo, você viu o que ele explicou em 1 Coríntios 15? Você viu o show que aquele homem dá
só naquela porção? Você já viu o show que ele dá quando ele fala de arrebatamento? Como esse homem separado como mestre dos gentios não iria pelo menos usar uma vez a expressão terceira pessoa do Santíssimo Elohim? Talvez ele não usasse a palavra Trindade, mas ele tinha vários recursos linguísticos, palavras, expressões para falar o que se fala hoje. Abertamente, que o Espírito Santo é o terceiro Deus. Por que ele não falou e fundamentou? Porque não é isso a palavra de Deus. Entendeu, irmãos? Então a ideia da Trindade, ela está agendada para o milênio. Se você pegar o Espírito Santo e dar forma para ele e dizer que ele é a terceira pessoa da divindade, é heresia. É isso que eu quero ensinar para vocês. Eu sei que está muito bem arraigado essa ideia na mente dos irmãos, mas a palavra de Deus tem poder para desconstruir isso. E aí as pessoas que não querem aceitar isso, por serem contraditadas, sei lá se é assim que se fala, contraditadas, eu acho que contradizida está errado, né? Contraditadas, e por defenderem teologias e coisas humanas, elas vão resistir, irmãos, e vão torcer a tua palavra, dizendo que você está tirando a divindade do Filho e te misturando com outras linhas. Mas Deus é justo e Deus dá sabedoria para explicar as coisas. Olha aqui, eu coloquei Elohim, que é a palavra no plural. Então tem o Elohim, que é Pai, o Elohim, que é Filho, e o Elohim, que é Igreja. Estão todos na mesma linha, só que o Pai é maior, o Filho é menor. A igreja é menor ainda. Luiz, você criou uma escadinha, isso é heresia. Vamos ver se isso é heresia? Vamos ver se o Pai não é maior que o Filho? Eles têm a mesma divindade. Só que essa linha aqui, ela pode representar o Espírito do Senhor. De maneira que, no lugar do que seria o Espírito Santo, a terceira pessoa lá no céu, esse lugar é a igreja. Enquanto nossos corpos forem revestidos de incorruptibilidade, o que vai acontecer? A igreja estará com o Senhor. Seremos um com Ele. Será uma corporação visível, de maneira que no céu e na terra vai ter Pai, Filho e a igreja. 3. Aí sim, Trindade. Ainda que essa palavra não me dou muito bem com ela, mas a ideia é aceitável, porque os textos bíblicos me permitem acreditar nisso. Agora, pegar o Espírito Santo da forma de homem e dizer que ele está lá no céu, diante do Pai e do Filho, chorando com gemidos inexprimíveis, gemendo, e que uma hora ele está lá no céu intercedendo, outra hora ele está aqui na terra, é completamente contraditório. Entendeu, irmãos? Aí, o que está escrito aqui? O Pai é maior que todos. Elohim, maior, cabeça de todos. O Filho é um Elohim menor. Que blasfêmia, Luiz, você acabou de tirar a divindade do Filho. O Filho não é chamado de Elohim, irmãos. Se o Pai é Elohim e o Filho é Elohim, aonde que está a heresia nisso? Por que a Trindade pode falar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito e eu não posso falar Elohim Pai e Elohim Filho? O problema está aqui, ó, maior e menor. Maior e menor. Se você falar Deus Pai e Deus Filho, ok. Se você falar Deus Pai maior e Deus Filho menor, tirou a divindade do Filho. O apóstolo Paulo tirou a divindade do Filho, então? Irmãos, o Pai e o Filho são divinos, têm a mesma natureza. Eu tiraria a divindade do Filho se eu dissesse que o Filho foi criado numa eternidade passada, que ele não existia e o Pai pensou consigo mesmo, vou fazer um filho. E aí o Filho passasse a existir. Isso tira a divindade do Filho, porque coloca o Filho como uma criação criada na qual não existia antes. Isso é difícil de falar, irmãos, mas nós vamos entender isso perfeitamente. E aqui são os textos que fundamentam essa ideia. E não tem como ir contra. É claro que tem aqui textos que eu já li, não é? Mas vamos recapitular eles de maneira bem rápida. Vamos lá. Apocalipse 3, verso 2 e 12.
Apocalipse 3, verso 2 e 12. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Elohim. Será que o pai pode falar que o filho é o Elohim dele? Ele poderia falar, nesse sentido, o filho me pertence, é o meu Elohim. Mas aqui o filho não está dizendo nesse sentido. Ele está dizendo que o pai é cabeça dele. Se existisse somente esse texto, alguém poderia falar, não, Luiz, o que o filho está dizendo é assim como o pai diz, meu Elohim, ou seja, o filho me pertence, o filho também está sendo recíproco para com o pai. Meu Elohim, o filho me pertence. Já ouviu? Alguém tentando dar um jeitinho e contornar a situação para não deixar de crer na Trindade? Isso é vírus, irmão, porque existem outros textos na palavra onde vai mostrar que isso mostrou de verdade que o pai é maior que o filho. Entendeu? Verso 12. Por isso que o filho foi enfático aqui. Porque o filho, que é presciente, onipotente, onipresente, onisciente, pronto, usei a linguagem teológica, né? O filho que é tudo isso, tem os atributos do pai, ele sabia, ele previa o que a igreja iria fazer. Queria que ele igualar ele junto com o pai. E ele mesmo não se fez isso, não se permitiu fazer isso. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quantas vezes meu Deus apareceu aqui? 1, 2, 3, 4. Mais com aquela que estava em cima? 5 vezes. Por que o Senhor Jesus fez isso? Porque ele conhecia o futuro e sabia o que a Trindade ia fazer. Tentar pegar a glória do Pai e usurpar. Querer colocar o Pai e o Filho no mesmo patamar. E não é. O Pai é maior, o Filho é menor. E eles são divinos. Não anulou a divindade de Cristo. O próprio Filho aqui não tirou a sua divindade. Aí no verso 13, é o Filho falando, não é? Ele diz, quem tem ouvidos, olha como ele previa a Trindade. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de quem? Não é a terceira pessoa falando por ele. Ouça o que o Espírito diz. É ele falando. O Espírito que procede dele, o Espírito que procede do Pai, o Espírito que une os dois em um único Deus. E eu posso falar 2 deuses. Muitos se escandalizaram com isso. 2 Elohim, deuses. Posso falar um único Deus, por causa da regrinha hebraica, e posso falar 2 deuses. Não estou chamando Jesus de ídolo. Eu estou desfazendo o ídolo que criaram dentro da igreja. Pegar a forma, dar forma para o Espírito Santo, que é o próprio Pai, e formar um outro Deus, você está formando uma outra pessoa para adorar. É proibido adorar o Espírito Santo? Não, irmãos. Se eu creio que o Espírito é o Pai, não é proibido adorar o Pai, não é proibido orar ao Pai. Mas se eu penso que o Pai está ali, o Filho está aqui e o Espírito está acolá, está no céu, está na terra, está chorando, está ali, está aqui, e é um terceiro corpo visível, eu criei um outro Deus. E estou adorando esse outro Deus. Você acha que Jesus vai dar o mesmo galardão para uma pessoa que pensa assim? Não, irmãos, não vai dar. Entendeu? Então fica feliz com os estudos. Porque se você acreditar nisso e ensinar isso, reproduzir isso e agir de conformidade com todo o resto da palavra, você vai ter galardão por isso. Com certeza. Pronto. Apocalipse 3, do 12 ao 12. Aí, irmãos, eu coloquei aqui esses textos interligados. O verso 12 explica João 17, verso 5. João 17, verso 5 explica o verso 12. João 17, verso 4 explica João 16, do 13 ao 15. Vamos ver isso? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo,
com a glória que tive eu junto de ti. Ele está falando que ele tinha uma glória antes de se fazer carne. Ele iria morrer, ressuscitar, dar o seu testemunho, e quando ele voltasse em espírito lá com o Pai, não estou dizendo que ele não é Jesus Cristo homem, não estou dizendo que ele tem uma forma humana, mas ele está em espírito, ele não está em carne e sangue correndo pelas suas veias. Ele está com o corpo glorificado. E o corpo glorificado é espírito. Espírito não é invisível. Os anjos são espíritos ministradores, não são invisíveis, mas têm um corpo glorificado. É isso que eu quis dizer em vídeos passados, entendeu? Quando ele chega lá para o Pai em forma de espírito, a glória foi restituída, não foi? Vamos ver que tipo de glória que foi restituída. Antes que houvesse mundo, ok. Verso 5. O verso 5 explica... O verso 5 que nós lemos explica Apocalipse 3, do 12 ao 12. Quer dizer, verso 12, verso 2 e verso 12. O Filho não estava à destra do Pai, com a glória restituída? Estava. E com a glória restituída, o que ele diz? É o Espírito Santo dizendo para as igrejas. Você tem ouvido? Então você ouça. Meu Elohim. Ou seja, antes de se fazer carne, ele era submisso ao Pai, a autoridade do Pai era maior, o Pai era maior, é maior e continuará sendo maior. Paulo provou isso passo a passo. Em 1 Coríntios 15, quando ele vislumbra o fim do milênio, convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos por estrado dos seus pés. O último inimigo, porém, a ser destruído é a morte, e haverá morte no milênio, assim como haverá contagem de tempos. Aí ele diz, quando isso acontecer, o próprio Filho se sujeitará ao Pai. O Pai que lhe sujeitou todas as coisas, não lhe está sujeito ao Filho. Ele escreveu isso, 1 Coríntios 15, verso 28. E o Filho se sujeitará ao Pai. Quem que é maior, irmãos? O Filho é Elohim, o Pai é Elohim, plural. São dois deuses. Posso falar Deus, posso falar Deus, posso falar Elohim, posso falar um só Deus. Quem que é maior aí? O Pai. Se sujeita à palavra que vai bem para você. Então, glória restituída e o Filho ainda continua chamando o Pai de Deus. Por isso que é Pai. Se eles são um só, tudo é a mesma coisa, então eu posso falar que o Filho é o Pai e que o Pai é o Filho. E tem pessoas que acreditam assim, que foi o Pai que veio morrer em forma encarnada, em forma de Filho, mas era o próprio Pai. Vocês não conhecem isso? Unicismo, unitarismo. Eles falam assim. Irmãos, tem unicismo, unitarismo, binitarismo, trinitarianismo, tem biteísmo, triteísmo. Claro que tem conflito. Claro que tem pontos aí que eu não concordo. Eu não concordo 100% em nenhuma dessas linhas e não concordo 100%, eu não discordo 100% de nenhuma dessas linhas. 100%, presta atenção. E não concordo 100%. Eu fico mais, eu acredito que o que chega mais perto da verdade é o binitarismo, embora eu entenda que a ideia da Trindade está agendada para o milênio. O binitarismo é o que chega mais perto da verdade atual, mas eu não concordo com tudo que o binitarismo diz. É um menu apresentado para vocês. A teologia apresentou um menu. É válido esses nomes. Unicismo, unitarismo, biteísmo, triteísmo, binitarianismo, trinitarianismo. Acho que são 6 pontos, né? É um menu. E você não é obrigado a pegar um desses e crer em tudo. Não é obrigado. Assim como você vai no restaurante, você pode pegar um menu e falar, eu quero esse prato, mas eu não quero comer carne vermelha. Posso pegar frango? Quero esse peixe. Mas na hora que vem o peixe, você tira os espinhos. Não vai engolir os espinhos. Mas também não vai jogar fora o peixe. É um menu. Você abre e escolhe o que é mais bíblico, o que você considera bíblico. Entendeu? Não sou obrigado a ser trinitariano, binitariano. Mas sabe qual é interessante? Dentre todas essas linhas, todas, tem Deus, tem um Filho, seja lá qual for a forma que eles imaginam. Tem Deus, tem um Filho, tem um sacrifício pelos pecados, ou seja, tem reconhecimento de pecado. Tem ressurreição, tem Filho lá no céu e tem a volta do Filho. Não são salvos. Podemos atacar uns aos outros e falar heresia, está negando a divindade.
Aqui está dando mais divindade para o Pai, aqui está dando menos. Atacamos uns aos outros. Por enquanto. Isso vai ser o tema dos próximos vídeos. Mas, irmãos, tem reconhecimento de pecado em todas essas linhas. Não vão perder a salvação se lutarem contra a carne. Mas diante dos 12 tronos dos 12 apóstolos, será julgada a obra de cada um, a palavra de cada um, como você apresentou Cristo para o corpo dele. Entendeu, irmãos? Ok, agora vamos ler João 17, verso 4, né? Diz assim: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Irmãos, João 17, do 1 ao 4, ele está explicando passo a passo as coisas que o Senhor Jesus falou antes. João 17, verso 4, está explicando João 16, do 13 ao 15. Vamos ler? Olha o texto que se usa para fundamentar a Trindade. Eu sei que você já deve ter visto isso no vídeo passado, mas por causa dos irmãos que estão chegando agora, né? E é bom também estar repetindo, paciência. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Olha o que está frisado de azul. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Espera aí, o Espírito Santo é uma terceira pessoa, ele é um terceiro Deus, e ele não pode falar por si mesmo? Ele tem que ouvir? Verso 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito tem que receber algo do Filho para depois poder falar? Ele nem se fez carne, o Filho se fez. E agora o Espírito está sujeito a ouvir algo do Filho para depois ter que anunciar como terceira pessoa? Verso 15. Olha a explicação do texto. Imediata. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso, uma palavrinha que faz conjunção de contexto, que traz explicação do porquê o Senhor está falando isso, e as pessoas não ligam. Essas palavras aqui são importantíssimas. Por isso, portanto, contudo, entretanto, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, pintadinho de vermelho, e vou-lo há de anunciar. Aqui, ó. E vou-lo há de anunciar. E vou-lo há de anunciar. Apareceu 2 vezes. Eu esqueci de pintar, irmãos. Então, tá aí. Ó a conexão de cores. Receber do que é meu. Receber do que é meu. Verso 14, verso 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Há de anunciar. Vou-lo há de anunciar, aqui em cima, anunciará as coisas que hão de vir. O Filho está explicando direitinho, irmãos. Aí a Trindade cria, dá forma para o terceiro Deus, e aí faz umas colocações que são contradições. Claro que são contradições. Estevão viu o céu aberto, olhou para o céu e não viu o Espírito Santo, o terceiro. Ele viu o Pai, a glória do Pai, e Jesus em pé à direita de Deus. Por que não viu o Espírito Santo? João foi até o céu, detalhou tudo que viu, tudo ao redor, os 24 anciãos com as taças nas mãos, que eram as orações dos santos, ainda explicou harpas, as coroas, detalhou os seres viventes, os olhos por dentro e por fora, e não viu o terceiro Deus? A Trindade explica isso. Não foi visto porque desceu para a terra. Ah, entendi. O terceiro Deus desceu e se desfragmentou nos homens. Então quem que está intercedendo com gemidos inexprimíveis lá? Luiz, o Espírito Santo é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está no céu e na terra. Gente, a vontade de defender a doutrina humana e de responder sem pensar é tão grande que a pessoa não entendeu o que ela está falando. Você está se ouvindo? Quando você usa esse argumento, você se ouviu? Se eu pergunto por que o Espírito Santo não foi visto, aí a pessoa diz, não foi visto porque desceu para a terra. Aí, e quem está lá intercedendo então no céu? Porque há 3 que dão testemunhos no céu, né? Assunto dos próximos, últimos vídeos, né? Mais 2, 3 eu termino. Então quem é que dá testemunho no céu? Não é o Pai, a Palavra e o Espírito que está no céu?
dando testemunho? O Espírito Santo, o terceiro Deus? Como é que ele está dando testemunho no céu, sendo que ele foi enviado na terra para convencer os homens do pecado, do juízo e da justiça? O testemunho dele é na terra e não do céu, segundo 1 João 5, 7 e 8. Aí a pessoa diz, não foi visto no céu porque ele desceu para a terra. O testemunho dele não é no céu? Agora é na terra? E ele é onipresente, onisciente, então como que a pessoa responde isso? Não foi visto no céu porque desceu para a terra. É só para responder aquela primeira pergunta. Por que Estevão não viu? Porque desceu. Mas ele não é onisciente, onipotente, onipresente? Então tinha que ter visto. Se é onisciente, onipresente, onipotente, Estevão tinha que ter olhado e visto no céu e na terra também. É contraditório. Não é pouca contradição. Entendeu, irmãos? Explicar o texto para vocês. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito esse que procede do Pai, não é um terceiro. É o próprio Espírito do Pai e o Espírito do Filho. Sai de manhã, às 10 horas da manhã, e deixa o sol bater na tua pele. Vai trazer vida para você, não é? O que está batendo na sua pele procede de onde? Da lua? Das estrelas? De um outro sol? O que bate na sua pele procede do sol. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Enquanto Jesus estava na terra, o Espírito, que é o próprio Pai, estava ouvindo tudo que o Filho falava, buscando a glória do Pai, dando testemunho do Pai, revelando o Pai. Em João 17 ele fala, Pai, manifestei o teu nome aos homens, como se fosse assim, Espírito, te manifestei aos homens, e ainda manifestarei. Porque não falará de si mesmo. O Pai não vai ficar falando só dele mesmo. Vai falar do Filho. Mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Quem é que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos? O Espírito Santo. E o Pai fez isso porque ouviu o testemunho do Filho. Recebeu do que era do Filho. Recebeu a glória que o Filho estava dando, e a glória que o Filho estava dando pertencia a ele. Só que ele se fez carne, se humilhou e deu a glória para o Pai. Só que essa glória pertencia a ele antes de se fazer carne. É o que ele ora em João 17. Aí diz, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Agora o Espírito Santo enviado, não a terceira pessoa, o Espírito que procede do Pai enviado, nos anuncia as coisas futuras, baseada no sacrifício e na ressurreição do Filho. O Pai ressuscitou o Filho porque recebeu o testemunho e aceitou o sacrifício. Ressuscitou? Não ressuscitou? É a justiça de Deus. Verso 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Pai tem glória? Pertence ao Filho, porque o Pai deu a glória para o Filho. O Pai é divino? Pertence ao Filho. O Pai é adorado? Pertence ao Filho. Só que o Pai recebeu de tudo isso do Filho. Recebeu do que é meu. E aí o que acontece? E aí o Espírito vem e anuncia, tudo baseado nessas coisas. Por isso que eu me lembro de festas, eu me lembro de tudo aqui. Eu não vou ler o texto assim. Tudo quanto o Pai, primeira pessoa, tem é meu. Meu. Filho, segunda pessoa. Por isso é que disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ele me glorificará. O Espírito, terceira pessoa. Fechei. Fechei o estudo. Gostei. Tem 3 aqui, ó. Gostei. Não, irmãos. De maneira nenhuma. Aí tá certo. Esse é o mapa, né? Então, João 16, do 13 ao 15, explica a oração de Jesus. Eu coloquei aqui o verso 4, né? Mas explica tudo, na verdade. Aí, o Filho é um Elohim menor.
Tirei a divindade do Filho? Não tirei. Aí tem aqui João 14, verso 28, Colossenses 1, 13 e 14, e aí nós vamos aprender que João, o próprio Filho, e Paulo tiram as suas argumentações, as suas instruções de Provérbios 8. Aí vamos ler alguns textos e vamos avançar. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Presta atenção no verso 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ok, irmãos, imagem do Deus invisível. Eu vou deixar para explicar isso daqui em outros vídeos, senão vai ficar muito grande o vídeo. Mas não, parece até contradição, né? É a imagem de um Deus invisível. Será que é invisível para os anjos? Será que ele é invisível lá no céu? O Deus, o Pai? E Jesus é a imagem? Eu já cheguei a pensar assim, que o Pai é invisível e o Filho se torna visível e representa o Pai. Mas depois que eu li outros textos, eu percebi que o Pai também é visível. Ele é invisível para os homens. O apóstolo Paulo usa essa expressão Deus invisível também em outros pontos. Mas aqui diz, o primogênito de toda a criação. Sabe o que é primogênito? Primeiro a ser criado. Da onde foi tirado isso? De Provérbios. Aqui que os testemunhas erram. Não erram por completo, mas erram. E aqui que eles tiram a divindade do Filho. Porque eles disseram, eles afirmaram, e já escreveram livros, e não vão voltar atrás, que o Filho foi criado. Mas aqui diz que é o primogênito de toda a criação. Está escrito, irmãos, é o texto, não pode ir contra isso. Entendeu? E tem judeus que creem no Messias e tem outras religiões que creem assim, que o Filho foi criado e eles não consideram isso retirar a divindade do Filho. A Trindade que acha isso uma blasfêmia. Eu acredito diferente. Eu acredito que Jesus foi criado, é o primogênito de toda a criação. O próprio Filho diz isso em Apocalipse, nós vamos ler, mas eu não acredito que ele foi criado num sentido de que nunca existiu. E o apóstolo Paulo tirou isso de Provérbios. Então, lemos aqui Colossenses 1, do 13 ao 15. Vamos ler Provérbios 8, do 1, do 7 ao 9, do 22 ao 30. Aí a gente entende que realmente o apóstolo Paulo tinha em mente, pelo menos, esse texto para falar que Jesus é o primogênito de toda a criação. Em Colossenses 1,18, ele fala que ele é o primeiro dos mortos, é o primeiro dos ressuscitados, de toda a criação ele é o primeiro, para que ele tenha primazia em todas as coisas. Provérbios 8, vamos lá. Eu já li Provérbios, vários pontos de Provérbios, nos estudos da carta de Efésios, onde mostra o mistério do Evangelho. Vou deixar para vocês também um link na descrição, que esse estudo é muito bom. E aqui eu vou ler outros textos que eu não li no estudo de Efésios. Verso 1. Não clama porventura sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Pula no verso 7, porque é a sabedoria de Deus falando aqui. É Cristo falando. Porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Agora vamos ler os textos do 22 ao 30. 22 ao 30. Ok, a sabedoria que está falando, as palavras deles, a palavra dele é justa e não há coisa errada no que ele fala. O Senhor me possuía no início da sua obra. Olha só. Vamos clicar aqui só para ver. Eu não cliquei ainda. Vamos ver o que dá de referência aqui. Apocalipse 3,14. Tá certo? Eu sei o que está falando aqui. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Ou seja, ele é o primogênito de toda a criação. Desde a eternidade fui estabelecida. Desde o princípio, antes do começo da terra, verso 24. Antes de haver abismo, eu nasci. Em algumas traduções traz, eu fui gerado. Gerada, porque está falando no feminino, né? E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados. Eu estou lendo, quando eu leio aqui na tela,
é ruim porque tem reflexo da luz e me atrapalha. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. 2 vezes, eu nasci, eu nasci. Verso 26. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Por isso que João fala, o verbo é a palavra, ele estava com Deus e através dele foi feito tudo o que se fez e sem ele nada do que se fez foi feito. Eu sei que eu fiz uma citação aí estranha de João 1, mas é isso que João está falando. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunham os fundamentos da terra, então eu estava com ele. Era o seu arquiteto, ou seja, o filho fazia tudo. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Até aqui. Ele está falando que ele é o princípio da criação de Deus aqui. A gente poderia ler e falar, eu não vi ele falando que ele foi o primeiro a ser criado. Ele diz aqui, eu nasci, eu nasci. Eu nasci, eu nasci. Como ele foi criado? Ele foi gerado uma imagem visível. Presta atenção nisso que eu vou falar, é difícil de falar isso. Através de quem mexe com o programa vai entender bem. Você já ouviu falar em time-lapse, né? Ok. Pega esse mundo todinho, o plano da criação de 6 milênios. Coloca ele. Vamos supor que desse para a gente colocar os 6.000 anos da criação. 7, vamos pegar o milênio. Vai estender um pouco mais a explicação. A gente colocasse os 7 milênios dentro de uma linha do tempo, aonde a gente poderia mexer aquela agulha do tempo. A gente poderia fazer isso de 100 em 100 anos, de 200 em 200, de 300 em 300, depende da velocidade que você faz, né? Vamos calcular 100, de 100 em 100 anos. Aí a gente pega ali o final do milênio. Ok, as nações estão todas adorando o Senhor. O nome do Senhor está sendo santificado em toda a terra. A igreja está glorificada com o Senhor, separando o santo do profano, sacerdotando as nações, e aí você está voltando. Aí chegou no estabelecimento do milênio. Aí você volta um pouquinho, aí você vai ver a terra toda em caos. Sol, lua, estrelas afetadas, anticristo, besta, grande Babilônia, e você vai voltando, e aí você vai imaginando aquele tempo voltando. Vai voltando, aí você chegou ali no nosso tempo, vamos supor, chegou no nosso tempo. Aí a gente está vendo um mundo, 2020, né? Nós estamos vendo o mundo criado dessa maneira, nós estamos olhando do alto, tá? Aí você vai voltando, 2020, aí vai para 1920. Vamos pôr 1900 para arredondar? Aí, de repente, o mundo desconstruindo, em 100 anos, desconstruindo tudo, prédios, casas. De 1900 para 1850, desconstruiu tudo. O mundo foi alterado. Em 100 anos, mais ou menos, o mundo foi alterado. Você ia levar até um susto. Você ia pegar a agulha e colocar 2000, um mundo. 1900, 1850, outro mundo. 2000, câmeras, energia, fábricas, avião voando pelo alto, carros, irmãos, tudo alterado, até o verde iria desaparecer. 1900, 2000. 1900, 2000, você ia ficar toda hora vendo isso. Aí você ia voltando, aí vai de 500, até você chegar no dilúvio. Na parte do dilúvio você ia ver também, você ia ficar olhando e ia falar, meu Deus, o mundo todo coberto de água. O mundo todo com gigantes na terra, coberto de água, gigantes na terra, coberto de água, gigantes na terra, ou seja, outra alteração no mundo. Vai voltando, e o mundo vai sendo desconstruído, quando de repente chegou em Adão.
Vai voltando, vai voltando, vai voltando, aí você iria ver as rebeliões. Vai voltando, aí os céus e a terra iriam sendo desconstruídos da maneira que Deus fez. Aí vai sumindo o homem, vai sumindo o animal, vai sumindo as separações da água, elas vão se juntando e tudo volta como era antes e de repente o mundo é só água. Abismo e água. Aonde nós chegamos? Em Gênesis, né? Aí vai voltando, aí de repente o diabo e seus anjos, que hoje são malignos, constituem o reino das trevas, de repente estavam no céu. E o diabo era um anjo de luz, perfeito nos seus caminhos. Aí você vai levar um susto. Um anjo de luz perfeito nos seus caminhos, administrando os anjos do Senhor, avança um pouquinho, um diabo, volta um anjo de luz. E os anjos caídos? Volta adorando a Deus, passa matando homens na terra e blasfemando contra Deus. Você ia ficar assim, ó. Meu Deus, outra alteração, né? Vai voltando, já não tem mais terra, só tem o céu e o reino celestial. Aí você vai voltando, os anjos vão desaparecendo. Já não tem mais anjos feitos. Vão desaparecendo o trono, o diabo, vai desaparecendo tudo. O diabo desaparece, estamos reiniciando tudo, rebobinando a fita. Aí de repente, a gente chega num ponto que tem o filho gerado. O filho foi o primeiro a ser criado como uma imagem. De maneira que o que é visível saiu do que é invisível. A própria fé foi gerada quando o pai gerou a sua imagem no filho. Volta, pronto, tudo invisível. Eu acredito que não tenho mais como falar porque é só até aí que eu entendo. Antes de tudo ser criado, era tudo invisível. Teve que haver a primeira origem de uma criação, filho. Entendeu, irmãos? Ou seja, antes do filho ser criado como uma imagem visível, para ter tronos, reinos, principados e anjos para adorarem o filho como adoram o pai, antes de tudo isso, era tudo invisível. E a partir daí nós não sabemos. Eu, pelo menos, não sei. Eu só sei que o filho sempre existiu com o pai. Entendeu? Então, a primeira obra do pai, visível, haja, seja feito, apareça, vamos fazer, façamos, foi o filho. Entendeu? Acho que deu para entender, né? É difícil explicar isso. Mas é assim que eu acredito. Eu não acredito que o pai estava no invisível e ele era sozinho, solitário. Aí ele falou, eu quero fazer tudo isso que está aqui na minha mente. Sempre conheci, mas eu quero fazer um filho. Vou gerar um filho. De repente Jesus nasce no invisível, no espírito, e aí o pai compartilha a glória dele com o filho, e o filho passa a conhecer o pai. Assim eu não acredito. Assim acreditam os testemunhas de Jeová. Entendeu? Não tiro a divindade do filho. Só que eu sei que o filho é um Elohim e é menor que o pai. Entendeu, irmãos? Tá aí, expliquei esse slide. Expliquei Provérbios 8, da onde saíram as instruções para o próprio Senhor Jesus e para o apóstolo Paulo. E aí a gente terminou o slide número 1, certo? Slide número 2. Isso daqui vai ser tema do próximo estudo. O que nós vamos ver no próximo estudo? Porque vai ficar muito grande, irmãos. Sois deuses. Seremos Elohim? Parte 2. Nós vamos ler o Salmo 82, está aqui, pequenininho, dá para ver, né? 82. E vamos pegar a aplicação do Salmo 82 nas palavras, na boca do próprio nosso Senhor Jesus, que disse, Jesus disse que somos Elohim e a Escritura não pode falhar. E na verdade eu estou falando do ponto 2, né? No ponto 1 nós vamos ver aqui, a igreja chama a Escritura, a igreja chama a Escritura de Elohim. A igreja chama? O irmão inverteu aqui, na verdade a Escritura chama a igreja de Elohim. Ele colocou aqui, a igreja chama a Escritura de Elohim. Por 3 vezes. Eu vou arrumar isso, no próximo quadro a gente arruma. Aí eu coloquei aqui em Êxodo, que Moisés é chamado de Deus. Aí nós vamos ver algo aqui que tem a ver com o tempo do fim. Vamos destrinchar essa parte. Vou ler o Salmo 82
e vai ser aqui o fundamento do que eu falei no início desse vídeo, que nós somos semelhantes a Deus. E aí nós vamos estudar de maneira resumida corpo, alma e espírito. Nós vamos entender que o homem não é corpo, alma e espírito, 3 para formar a trindade. Não é isso. O homem é corpo mais espírito. Resultado, alma. O que é alma? É uma vida. O que nós falamos vida em português, no hebraico é alma. A alma é uma vida, e uma vida é constituída de corpo, um elemento da terra, e espírito, um elemento do céu. O sopro divino e o homem feito do barro da terra. Isso forma a alma vivente. De uma certa forma, estamos vendo 3. E depende da aplicação, o apóstolo Paulo vai colocar isso uma única vez em 1 Tessalonicenses 5. Que o vosso espírito, alma e corpo estejam irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Dá a entender que é 3, não é? Mas o apóstolo Paulo tirou isso de Gênesis. Então, ele jamais acreditava que o homem é corpo, um elemento da terra, alma, um elemento do céu, espírito, um elemento do céu. Não é. A junção dos dois forma a alma, a vida. Nossa vida é o quê? Corpo, alma e espírito. É claro que isso daqui é um resumo, porque quando se fala de alma, também se fala de sangue, da vida. Então o homem é carne e sangue. Então tem que ver a parte de carne e sangue, carne e ossos. Tá bom? Isso num estudo que a gente vai estudar só sobre corpo, alma e espírito. E é maravilhoso isso, irmãos. Então, esse é o slide do próximo estudo. Depois a gente vê esse também. Sois deuses, seremos Elohim, parte 3. E aqui tem as fundamentações de tudo que eu venho falando. E a gente finaliza aqui. E aqui, irmãos, tem um desafio de interpretação. Divindade versus autoridade. Aqui é um desafio de interpretação. Escolhi Hebreus porque ele vai citar alguns textos interessantíssimos. Para a gente aprender na Escritura quando que é o pai falando e quando que é o filho falando. E é engraçado que quando o pai ou o filho estão falando, a gente sabe que é o espírito deles falando. Não é uma hora o espírito, a terceira pessoa falando, outra hora o pai, que é espírito, mas não é a terceira, e outra hora é o filho, que seria, no caso, espírito, mas não o espírito da terceira, e sim o espírito da segunda, que na verdade também tem o espírito da terceira, e na verdade é a primeira, e são 3 e é um só. Irmãos, e por isso que eu quero fugir disso, eu quero ajudar vocês a fugirem dessa coisa embaraçosa, dessa coisa cabeluda, é uma coisa cabeluda, né? Então, é muito coerente não crer, acreditar como eu estou falando, e não acreditar assim, porque assim Deus te dá sabedoria para você explicar todos os textos em harmonia, com toda a Escritura, sem contradizer, sem tirar a divindade do Filho, dando a glória que pertence ao Pai para o Pai, a glória que pertence ao Filho para o Filho, a glória que pertence à Igreja para a Igreja, sem contradizer nada. Nós seremos um com o Pai e um com o Filho, mas cada um, como eu vou falar aqui, né? Cada um com as coisas que o Senhor falou. Tá aqui, ó, Pai, cabeça do Filho, Filho, o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça de toda mulher. Existe a escada ou não existe? Existe a hierarquia, falada pelo próprio apóstolo Paulo. Por isso aqui a pergunta, você acredita no apóstolo Paulo? Acredita? O apóstolo Paulo não acredita na Trindade. Se você acredita no apóstolo Paulo, você não acredita na Trindade. Tá certo, irmãos? Para finalizar aqui, eu quero deixar os meus agradecimentos para os irmãos que me ajudam. Irmãos que me ajudam aqui diretamente com a minha vida no Brasil, sustentam a minha vida, para falar a verdade. Eu trabalho só para a obra, eu não sei fazer mais nada. Trabalhei 20 anos no Japão com ferro, sempre pedi para Deus para Ele me colocar, para Ele me tirar do ferro e me colocar para trabalhar para a pedra que bate nos pés da estátua, barro e ferro. Sempre pedi isso e às vezes pedia chorando. E o Senhor me concedeu isso, me trouxe para o Brasil, usou várias pessoas e hoje eu estou aqui. Trabalho para a obra, vivo da obra e os irmãos têm me ajudado com o que pode. Que haja também para vocês, irmãos, saúde, que haja para vocês trabalho, alimento, porque Deus também, Ele retribui as pessoas, tá bom? São ofertas voluntárias e é de coração, eu sei que é com suor dos irmãos, eu sei o que é suor, então eu agradeço e tenho temor com as ofertas, procuro usar elas para o reino de Deus. Tá bom? Se você quiser também participar dessa obra,
é voluntário, é bíblico. O que eu não aceito é dízimo, essas coisas eu não aceito, mas ofertas para a contribuição da minha vida com o canal, isso é bíblico, e se você quiser participar, não participa de nada, não ajuda ninguém, e o canal te edifica. Vou deixar aqui para vocês também o link do grupo. É só entrar no grupo, é um grupo do WhatsApp, os irmãos vão direcionar vocês ali, vocês vão ofertar da maneira que vocês podem. Eu não quero usar o Seja Membro do canal, eu não quero usar os recursos do YouTube, porque assim fica uma coisa mais íntima, né? Fica uma coisa mais voluntária. Tá bom, irmãos? Fiquem todos então na paz do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe, irmãos. Um abraço.